Seguimos nesta altura para a análise deste ataque com Mário Vaz, analista de política internacional. Muito bom dia, bem-vindo. Começamos obrigatoriamente por este grande ataque, um ataque em grande escala que foi assim qualificado ainda há instantes por Volodymyr Zelensky. O que é que pretende a Rússia, tendo em conta que disse que este ataque surge em retaliação a ações terroristas da Ucrânia? Sim, bom dia, Anabela, mais uma vez. Bom dia também a quem nos vê. Isso é mais um ponto de retórica de Vladimir Putin. Não podemos dar grande valor, basta lembrar que a Rússia tem como seu grande ponto de honra dizer que o regime ucraniano é um regime que alberga nazis e, portanto, isso é completamente falso e não adianta irmos por aí. Agora, indo à questão do ataque, é mais um ataque em grande escala, um dos maiores dos últimos tempos neste conflito e revela essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, temos que fazer aqui uma contextualização da situação no terreno neste momento e porque é que o Kremlin tem necessidade de fazer este ataque. A Rússia, neste momento, está completamente estagnada naquela que é a linha da frente e até a regredir em algumas posições importantes. A perder terreno. Exatamente. É o primeiro mês da guerra em que há grandes perdas líquidas russas comparativamente ao que se vinha verificando nos últimos meses e, portanto, há aí uma dificuldade acrescida. E, para além disso, a Ucrânia, neste momento, consegue fazer ataques também em profundidade na Rússia, levando a guerra também ao território russo, danificando aqueles que são os mecanismos de financiamento da economia russa, nomeadamente a sua indústria petrolífera. Os centros de petróleo. Exatamente, e isso tem um custo não só financeiro, no financiamento, passa a redundância, da sua máquina de guerra, mas também tem um custo político para Vladimir Putin, e sabemos que vão haver eleições na Rússia também no final deste ano, e tem um custo político para Vladimir Putin porque quebra aquela narrativa de que isto é uma operação militar especial e que estão a lidar muito bem com a Ucrânia e a guerra não afeta os russos, portanto, leva a guerra também até aos russos. Mas, para além disso, ataca aquela que é a grande fraqueza neste momento da Ucrânia, porque a Ucrânia tem conseguido, de alguma forma, anular as vantagens estratégicas da Rússia, nomeadamente no terreno, e que depois tem as consequências de conseguirem recuperar território e fazer ataques em profundidade, com o desenvolvimento de tecnologia doméstica, nomeadamente ao nível dos drones, e temos visto o impacto que isso tem, não só na linha da frente, mas nos ataques em profundidade. Mas a Ucrânia não tem capacidades de defesa antimíssil e depende muito daqueles que são os fornecimentos ocidentais para se defender destes ataques em larga escala com o uso de mísseis russos. E daí vêm estas palavras do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a apelar a que haja de facto um maior apoio nesse sentido. Agora, ligando só aqui brevemente ao teatro do Médio Oriente, nós sabemos que também o arsenal de mísseis balísticos e antimíssil dos Estados Unidos está mesmo muito depauperado. Portanto, é muito difícil também este fornecimento ser de alguma forma aumentado neste momento por via da situação no Médio Oriente. E revela também uma fraqueza da própria Europa, que não tendo a sua capacidade de desenvolvimento de sistemas antimíssil e dos mísseis antimíssil, passa outra vez a redundância, também tem dificuldade em fornecer o apoio que é devido à Ucrânia. Volodymyr Zelensky teve uma primeira reação a este ataque e agora também pedia à nossa realização que pudéssemos também recuperar este post em que diz expressamente Trump a pedir apoio à Europa para reforçar o sistema antimíssil da Ucrânia. É também um ponto importante que Zelensky tem vindo repetidamente ao longo dos últimos meses, para não dizer anos, a pedir mais ajuda à Europa, mais esforços para combater este tipo de ataques que fazem inúmeras vítimas civis. Sim, exatamente, Anabela. Isto cola com o que eu estava ainda agora a dizer, que é a Europa tem necessidade de fornecer armamento à Ucrânia, não só pela importância para a sobrevivência e viabilidade das operações militares ucranianas, mas também porque é do interesse estratégico da Europa e, mais concretamente, da União Europeia, que a Ucrânia resista e que consiga, de alguma forma, conter aquela que é a ameaça russa. Eu tenho dito isto várias vezes. Nós muitas vezes falamos da necessidade de criar um aparato de defesa europeu e de um exército verdadeiramente europeu, uma União Europeia de Defesa. Nós, neste momento, já temos um exército europeu a defender aqueles que são os verdadeiros interesses
estratégicos da Europa, que é o exército ucraniano. É um exército, digamos assim, subcontratado da Europa, portanto, com um apoio muito forte da Europa e que está, de facto, a combater por aqueles que são os nossos interesses também, que é a contenção da ameaça russa e pela viabilidade também, inevitavelmente, do Estado ucraniano. Agora, é para a Europa muito difícil fazer este apoio por dois motivos. Por incapacidade industrial do seu aparato militar. Portanto, nós temos visto a Europa com um esforço muito grande de desenvolvimento do seu complexo militar industrial, mas isto demora muito tempo e até a Europa ter uma capacidade verdadeiramente efetiva E poderá levar anos até que, de facto, esse reforço venha, de facto, a implementar. E esse é um dos dramas. Portanto, o que nós vemos hoje em dia é a Europa a pagar armamento americano, à Ucrânia, porque quem tem verdadeiramente a tecnologia e a capacidade de o produzir neste momento são os Estados Unidos. E, portanto, enquanto esta situação perdurar, a Europa vai estar também muito de mãos atadas no apoio que pode ou não dar à Ucrânia. Também nesta reação, Zelensky pede mísseis Patriot. É, de facto, também aquilo que mais deseja Zelensky em termos de armamento para defender o seu território. É também um apelo a Donald Trump, essencialmente. Sim, exatamente. Mais uma vez, é um armamento americano. Portanto, depende muito daquilo que é ou não a autorização para fornecimento e a produção do lado americano. E, portanto, nós, a semana passada, estávamos a analisar uma certa aproximação e muita gente estranhou essa aproximação de Zelensky a Donald Trump, com palavras muito simpáticas e até a referir oportunidades de negócio que os Estados Unidos teriam na Ucrânia. Drones, exatamente. Portanto, é a forma de Zelensky se aproximar de Donald Trump. Fazendo o negócio. Exatamente, porque é a linguagem que Donald Trump fala. Donald Trump é um líder altamente transacional. Nós vemos isso na maneira como ele está a negociar ou não o acordo no Médio Oriente. Vemos isso nas suas relações bilaterais com vários líderes ocidentais e não só. E, portanto, Zelensky, ainda mais que a Europa, percebe esta linguagem de negociação de Donald Trump e vai nesse sentido, tentando aqui criar aproximações que podem ter lucros, passa a expressão, na questão do fornecimento de mísseis Patriot e outros sistemas de armamento para a defesa da Ucrânia, mas também rendimento naquele que é uma possível negociação de paz, e a mediação americana nesse sentido é muito importante, e é importante que Donald Trump esteja do lado de Volodymyr Zelensky e que não aconteçam mais situações como aquelas que infelizmente vimos durante o último ano com a administração americana com uma postura bastante anti-ucraniana e diria mesmo até anti-europeia. Ainda neste ataque que estamos de facto a assistir, Zelensky diz que o principal golpe foi exatamente em Kiev, onde dezenas de prédios residenciais e também outras infraestruturas críticas foram atingidas, nomeadamente infraestruturas energéticas. E agora também a notícia de que pelo menos 140 mil pessoas estão neste momento sem energia elétrica, tal como também aconteceu nos últimos invernos. Portanto, este é um claro sinal de que é exatamente de Vladimir Putin, de fazer recuar Zelensky nas suas intenções, nomeadamente na questão territorial, até porque se fala aqui nesta fase de eventuais negociações até ao próximo inverno. Mas serão ideias realistas, essencialmente? Sim, exatamente. Portanto, este ataque é uma demonstração de força que, de outra forma, o Kremlin não tem conseguido demonstrar. Falamos no início desta conversa da situação no terreno, na linha da frente, e também dos ataques que a Ucrânia tem conseguido fazer. Mas se a Ucrânia faz ataques às infraestruturas críticas e de produção e financiamento do aparato militar russo, a Rússia também faz o mesmo, no mesmo sentido, esses ataques à Ucrânia, e é uma forma, pegando agora nessa possibilidade de negociações de paz que levem efetivamente a um acordo, a um cessar-fogo mais estruturado, é também uma demonstração de força para negociar, de alguma forma, numa posição mais forte, porque tudo o que tem acontecido nos últimos meses tem danificado essa posição russa e tem criado a percepção que a Ucrânia está a conseguir resistir e está a conseguir aqui ganhos de causa, que ainda que pequenos, e não significa isto que a Ucrânia de um dia para o outro vai estar às portas de Moscovo. Não é isto que nós estamos a falar. Mas estamos a falar da capacidade ucraniana de não só conter a linha da frente, mas também fazê-la regredir para o lado russo e danificar aquela que é o grande motor da economia russa, que são os hidrocarbonetos, e, portanto, colocar também aí pressão sobre o Kremlin e fazer uma coisa que nós estamos sempre a discutir no Médio Oriente, que é causar pressa no Kremlin para obter um acordo de paz. Ora, se o Kremlin tiver essa pressa,
precisa de negociá-lo de uma forma, numa posição de maior força. E, portanto, eu penso que esses ataques, a ser verdade que essas negociações possam existir, podem vir nesse sentido de tentar forçar aquela que é a posição russa nestas negociações. Mas aquilo que Vladimir Putin não esperava era ser atingido onde mais dói, nomeadamente as refinarias de petróleo na Rússia. Ainda Zelensky ontem dizia que desde janeiro até agora foram atingidas mais de 15 refinarias de petróleo e sabemos que também o petróleo é o ouro negro dos russos, nomeadamente para a questão da exportação, e há também já locais que estão com escassez destas reservas, na sequência exatamente dos ataques. Sim, exatamente, e não podemos retirar essa ligação entre os ataques a infraestruturas e à logística russa, não só naquele que é o aparato, todo o complexo industrial dos hidrocarbonetos em território russo, mas a Ucrânia também tem feito ataques nos territórios ocupados, nomeadamente em Donetsk e na Crimeia, que tem e muito danificado e prejudicado aquela que é a logística do exército russo, e já há imensos relatos de falta de combustível, não só na Crimeia, mas também em Donetsk e no Lugansk, e que depois tem consequências naquela que é o recuo da linha da frente, porque isto tem, de facto, prejudicado aquela que é a capacidade da máquina russa fazer guerra de alguma forma. Na sequência destes ataques, o que é que a Europa deve fazer exatamente? Depois do apelo da Ucrânia, tendo em conta que não é um apelo novo, deverão lamentar estes ataques, mas forçar novamente aqui a questão europeia para tentar sentar-se à mesa das negociações com a Rússia, algo que tem vindo a estar em discussão ao longo das últimas semanas, mas até agora ainda ninguém se chegou à frente para tentar falar com Putin. Exatamente. Portanto, a Europa neste momento vai fazer o que faz sempre, normalmente, que é emitir um comunicado com palavras fortes, mas também temos que ser francos e também justos com aquilo que os países europeus, individualmente e também no seio da União Europeia, têm feito. Portanto, a União Europeia neste momento já tem aprovado um grande pacote financeiro que vai permitir à Ucrânia continuar o esforço de guerra durante pelo menos 2 anos, e também temos casos como, por exemplo, da Suécia, que está neste momento a fornecer ou a começar o fornecimento dos seus caças de última geração, portanto os Gripen, para permitir à Ucrânia continuar o seu esforço de guerra, e que também poderá, de facto, ajudar a abater mísseis em futuros ataques. A questão das negociações é, de facto, muito importante para a Europa. Eu tenho a convicção que nós não podemos deixar Trump e Putin sozinhos na mesa das negociações com Zelensky, por 2 razões. Porque a administração americana, neste momento, esta administração tem interesses muito contrários àqueles que são os interesses europeus. Nós vemos até, de alguma forma, muitas vezes, declarações que revelam um certo desprezo pelos europeus, principalmente pelos europeus ocidentais, muitas vezes chamados dos ricos europeus, que não querem gastar dinheiro com a sua defesa e que deixam, que têm um caos político na sua situação interna. E, portanto, é muito importante para a Europa, pelo menos, ter um lugar na mesa, porque tudo o que sair deste acordo de paz a existir ou num cessar-fogo vai dizer e muito sobre a nova arquitetura de segurança na Europa, que muito importante é para nós, socialmente, politicamente, diplomaticamente e militarmente.